Bem-vindo ao podcast Casa Viva, Mensagens para a Vida. Você ouvirá agora uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe a sua vida e fale ao seu coração. Suas raízes, um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Essa descrição sétupla do Espírito, essas 7 características do Espírito, mostra a plenitude de Jesus. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Que descrição impressionante! Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará como os juízes de hoje. Não julgará, olha aqui, como os juízes de hoje. Mas julgará, não segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Você consegue perceber o contraste? Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Verso 6. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Louvado seja o Senhor Jesus por sua palavra. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Coloque o seu coração diante do Senhor, diante da palavra dele que foi lida. Nós não estamos diante de um jornal, não estamos diante de uma revista, de um conto de fadas, de um mito grego. Não, nós estamos diante da palavra do nosso Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor inspirou essa palavra. O Senhor inspirou profetas, o Senhor inspirou apóstolos. E nós temos diante dos nossos olhos aqui, Senhor, a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito que iluminou, que inspirou, ilumine agora os nossos corações. Nós queremos, ó Deus, aprender com a Tua palavra. Nós queremos viver a partir da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Por isso colocamos os nossos corações, os nossos ouvidos, pois há um temor muito forte nos nossos corações, uma profunda reverência. Ó Deus, transforma as nossas vidas. Nós queremos colocar os nossos ouvidos, os nossos corações, a nossa alma diante do Senhor, para que o Senhor possa tratar com a Tua palavra, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz: amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Há um poeta francês chamado Charles Baudelaire, um poeta do século XIX. Eu li um livro dele intitulado As Flores do Mal. É o principal livro deste grande poeta francês. Em uma poesia, O Homem e o Mar, Charles Baudelaire
ele compara a alma do homem ao oceano. Para ele, o homem precisa ser comparado ao oceano. Ele diz: homem, tu sempre amarás o mar. O mar é o teu espelho. Contemplas a tua alma. Homem, ninguém sondou os teus fundos abismos. É impressionante perceber na poesia de Baudelaire a consistência da percepção que este autor tem do homem. O homem é um grande oceano. Nós somos insondáveis para nós mesmos. Eu não sei se você alguma vez na sua vida cometeu alguma coisa que você disse assim: mas por que eu fiz isso? Por que eu cheguei a essa decisão? Por que eu tomei esse caminho equivocado? Muitas vezes nos colocamos diante dos nossos próprios espelhos, diante do espelho da alma, e não conseguimos entender quem nós somos. Somos insondáveis. E há funduras, há abismos dentro da nossa própria alma que nós não conseguimos sondar, perscrutar, perceber, entender, compreender. Somos assim, somos insondáveis. Jeremias, em suas Lamentações capítulo 2, verso 13, nem tem 12 capítulos em Lamentações, capítulo 2, verso 13, Jeremias diz assim: grande como o mar é a tua ruína. Perceba a afirmação do profeta Jeremias. Grande como o mar é a tua ruína. Quem te restaurará? É a pergunta do profeta. E a sua pergunta, ela é retórica, ela já tem em si uma resposta. A nossa ruína é do tamanho do mar. Por quê? Porque a nossa alma é insondável. Nós não conseguimos nos compreender diante dos nossos próprios espelhos. Por mais que a psicanálise tente chegar nas nossas funduras, os nossos abismos, o máximo que a ciência consegue fazer é se aprofundar e sair destas profundidades com interpretações. Porque somos insondáveis. O profeta diz: nós somos uma ruína. A nossa alma é um oceano, e a nossa ruína é do tamanho de um oceano. E a pergunta que talvez você esteja fazendo é: ora, se somos uma ruína, como Jeremias está dizendo, como as nossas almas podem ser restauradas? Como a nossa esperança pode ser restaurada? Como enxergar luz nos abismos dos nossos próprios caminhos? Estamos cercados de um labirinto sem saída. Quando Isaías enxerga esse rebento, você precisa compreender esse texto. Esse texto é um dos textos mais extraordinários da profecia hebraica. Isaías, no meio dos destroços do século 8º a.C., ele enxergou um rebento, irmãos. Um rebento. O século 8º a.C. foi marcado por fraturas econômicas, sociais, religiosas. Os assírios se tornaram no Oriente Próximo um grande império, uma grande potência militar. E os assírios começaram a invadir pelo ocidente o norte de Israel. Eles começaram a invadir a Síria, começaram a invadir Israel. E quando esta invasão, imagine a grande potência, a Rússia inclusive hoje atacou com grandes mísseis a Ucrânia. Imagina o temor que se alastrou. Eles montaram uma coalizão, o Reino do Norte e os sírios. O Reino do Norte e os sírios montaram uma coalizão para combater a invasão à Síria. E aí, irmãos,
o reino do norte convidou sua irmã Judá para que eles se somassem a essa grande coalizão. Judá disse: nós não entraremos nessa guerra. O rei Acás. E aí, percebam as fraturas, percebam as dores que se instauraram na história do povo de Deus. Quando Judá se recusou a entrar na coalizão, o reino do norte e a Síria, não os assírios, a Síria, invadiram Judá. Imagine irmão lutando contra irmão. Imagine a fratura naquela família que é o povo de Deus. Por sua vez, Judá, o reino do sul, da descendência de Davi, ao invés de confiarem no Senhor, eles pediram que os próprios assírios cobrissem sua defesa. Eles se juntaram ao seu pior inimigo. Uma guerra sem precedentes. Irmão contra irmão. A guerra sírio-efraimita. Irmãos, o século VIII é marcado por profundas crises na história de Israel. Nós sabemos que os assírios, em 722 a.C., destruíram Israel, o norte. Levaram exilados os do reino do norte. O exílio assírio. Cercaram a cidade de Jerusalém, Judá. Irmãos, crises, guerras, guerra civil, invasões. Somado-se a isso, nós temos a religião de Israel estuprada, irmãos, pelos piores desejos, pelas piores violências. Quando você lê os primeiros 5 capítulos de Isaías, não confie em mim não, chegue em casa hoje, faça um exercício de ler os primeiros 5 capítulos de Isaías. Deus está dizendo: eu não suporto o holocausto de vocês, eu não suporto a oração de vocês, eu não suporto os sacrifícios de vocês. A religião que vocês me oferecem é uma religião hipócrita e injusta, porque ela não se encarna em justiça. Ela não se encarna em atos de bondade em relação aos órfãos, às viúvas, os estrangeiros. Vocês oferecem sacrifícios dentro do templo, mas para além do templo vocês agem injustamente. Seus juízes são perversos, seus sacerdotes são perversos, seus príncipes são corruptos. Fraturas religiosas, fraturas econômicas, fraturas sociais. É neste século VIII, embebido de grandes guerras, de invasões assírias, de cerco na cidade de Jerusalém, que Isaías enxerga com os seus próprios olhos. Porque às vezes é tão fácil enxergar alegria quando tudo vai bem. Mas e quando nós estamos cercados pelos nossos problemas? Quando nós estamos marcados pelas destruições que nos cercam? Queridos irmãos, o nosso país vive hoje dramaticamente um cenário hostil. Famílias endividadas, milhões de famílias endividadas. Criou-se até um programa Desenrola. Mas tem que começar a desenrolar esse povo que nos lidera. Enrolado com escândalos de Banco Master, roubo dos aposentados. Queridos irmãos, uma sucessão de equívocos, de roubos escancarados diante dos nossos próprios olhos. Um sistema judiciário que esconde, que cria suas forças para esconder, não para trazer à tona, à luz do dia, os problemas, os cânceres, os tumores que nós estamos vivendo. Você já percebeu que nós estamos vivendo um cenário político, econômico, bélico, semelhante ao de Isaías? E talvez você diga assim: bem,
Eu não tenho mais esperança. Eu não tenho mais esperança, pastor, dentro da minha família. Eu não tenho mais esperança para o meu casamento. Tentei inúmeras vezes, fiz terapia de casal, fiz retiro espiritual, orei, fiz um devocional, 30 dias de desafio. Não estou enxergando esperança. Não enxergo esperança para os meus filhos. Eles saíram da igreja. Como filho pródigo, estão distantes. Em locais longínquos, fora da presença de Deus, não há esperança. Às vezes a sua falta de esperança é uma doença que se alojou aí no seu corpo ou na sua alma. Uma depressão que você não consegue mais combater. Você não tem forças mais emocionais para combater essa síndrome, esse pânico, essa doença neuronal. E aí, irmãos, Isaías, no meio da destruição que ele viu com os próprios olhos, no meio dos escândalos de sua religião, de seus sacerdotes, no meio da corrupção de seus príncipes, de sua liderança, de seus anciãos, no meio de uma invasão de um grande império, Isaías viu um rebento. Eles estavam como que um tronco, do tronco de Jessé. Do tronco de Jessé, ou seja, a dinastia de Davi. Davi era filho de Jessé, era como um tronco morto, sem vida. Veja a caracterização psicológica que Isaías faz, como Ezequiel no capítulo 37, uma ossada sequíssima, sem esperança, sem vida, ossos, apenas ossos, um tronco morto. No meio daquele tronco morto, no retrato psicológico daquela nação, Isaías viu um rebento, um renovo. Irmãos, há no coração de todo homem uma sede messiânica. Jó no capítulo 19, verso 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Há um buraco na nossa alma, há uma fundura na nossa alma, impenetrável. E no meio dessa fundura, dessas humilhações, o nosso coração grita. E ele grita pelo mesmo Messias que Jó gritou. A sua busca é a busca pelo Messias. O seu anseio é o anseio pelo Messias. E você precisa reconhecer isso hoje, porque senão as drogas piorarão, os seus vícios alcoólicos piorarão, os seus vícios pornográficos, sexuais piorarão. Porque você precisa perceber que a sua alma tem sede, tem anseio. Você lembra do Salmo 42? Dos filhos de Corá? Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. A nossa alma tem sede de Deus. No meio das nossas próprias fraturas, humilhações, desgraças, cercos, nós gritamos que há um rebento, há um renovo. E esse rebento, esse renovo se chama Jesus de Nazaré. Irmãos, nós percebemos aqui em Isaías 11, que no meio deste tronco, no meio deste vale hostil, no meio dessas calamidades tão calamitosas, me perdoem o pleonasmo, no meio das desgraças que se sucederam no século VIII, na história de Israel e Judá, Isaías enxergou sua única esperança. E a sua esperança se chama Jesus. Jesus de Nazaré. Ele é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Ele tem nome. O rebento, o renovo tem nome. Ele é filho de Jessé. Ele é filho de Davi. Jesus de Nazaré.
E olha como a Bíblia descreve este rebento. Diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Não é mais um espírito que vem e sai, como nos Juízes, no período anárquico da história de Israel. Não mais como foi em Saul, um espírito que foi e saiu. E foi e veio. Agora esse espírito repousou neste rebento de Jessé. Esta esperança chamada Jesus recebeu do Pai a plenitude do Espírito Santo. Essa descrição cétupla, ela tem um sentido perfeito, irmãos. É como se Isaías estivesse enxergando neste rebento, neste renovo, nessa planta miúda, pequena, que cresce no meio de um tronco morto, a plenitude da glória de Deus. Não seria qualquer humano, não seria qualquer Messias, não seria qualquer ser angelical. Esse rebento de Jessé seria plenificado de uma glória. Por isso Jesus disse: eu recebi todo o poder nos céus e na terra. Portanto, façam discípulos de todas as nações. Irmãos, lá em Apocalipse 4 e 5, nós temos a descrição do altar. João é convidado a entrar no céu. O vidente de Pátimos entra no céu quando ele enxerga naquele céu alguém assentado no trono. A descrição da glória daquele que está sentado no trono é extraordinária. Lá se fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Um texto fundamentado em Zacarias 4, 7 olhos que olham para a história do seu povo. 7 Espíritos de Deus não é politeísmo, irmãos. É o símbolo da plenitude daquele que está ali no meio do trono. João foca o seu olhar para o trono e vê que havia na mão daquele assentado no trono um livro selado com 7 selos. E uma pergunta escandalosa é realizada ali naquele altar: quem pode abrir estes selos? E aí, na própria visão, o texto diz: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era capaz de abrir os 7 selos. Aquele livro que desvelava toda a história da redenção até o seu cume final e definitivo, a volta de Cristo e a consumação de todos os seus bens, de todas as suas bondades. Ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra, até que o rebento de Jessé vem. Um dos anciãos coloca a mão nos ombros de João, que estava chorando porque ninguém era capaz. Espera aí, João. Espera aí, João. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o seu livro e os 7 selos. Ele está embebido da glória do Pai, ele está embebido do Espírito Santo. Irmãos, Cristo nos ensina, através do seu texto em Isaías capítulo 11, que no meio das nossas fraturas, que no meio das nossas calamidades, vencemos embebidos da glória dele. A nossa confiança está nele. Nele, ele é o rebento de Jessé, ele é a raiz de Davi. No meio dos nossos destroços pessoais, familiares, psíquicos, emocionais, nós precisamos enxergar este rebento, esta raiz, e entendermos e compreendermos que as nossas vitórias só são vencidas pela força do Espírito Santo. Em Zacarias 4, Deus fala: Zorobabel, Josué, não é pela força. Não é pela força, mas pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito.
Em quem você tem confiado? Será que são nas suas estratégias financeiras? Em seus contatos? Na sua conta bancária? Há certas calamidades que vêm e derrubam tudo, irmãos. Se os nossos pés não estão firmados nele, a nossa casa é derrubada, completamente derrubada. Jesus disse tão claramente no encerramento do seu sermão: vocês não podem construir casas sobre fundamentos falsos. A quem compararei o homem sábio, prudente? Aquele que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as tempestades, os ventos, porém ela não caiu, porque ela estava alicerçada onde? Na rocha. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Nosso fundamento é Jesus. As nossas guerras são vencidas pela força do Espírito Santo de Deus. Ele, o nosso Messias, embebido de sua glória, de sua plenitude, tem sempre nos ensinado que as nossas lutas não são vencidas pelas nossas forças, mas pela força do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Mas o texto diz mais. Depois de descrever esse rebento, dizendo que ele era embebido da glória, e foi. Irmãos, Cristo viveu de forma plena a glória do Pai. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo. Nele repousou a glória do Espírito Santo. O texto continua descrevendo este rebento. Este rebento deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O texto é claro, ele fala de pobres, dalim, que é uma expressão hebraica que significa vulnerável, fraco, humilde. E aquele que foi vulnerabilizado pelas fraturas sociais. Anavim, mansos da terra, significa humildes, quebrantados de coração. Bem-aventurados são os humildes de espírito. Jesus disse. Ele julgará com justiça os pobres, ele decidirá em favor dos mansos da terra. A justiça, o tzedakah, a retidão, a ordem, a moral, a fidelidade. Essa expressão tem uma largura semântica incrível. A fidelidade, ou seja, a firmeza, a constância, a perseverança será sempre o cinto, as vestes e a forma como esse Messias se conduzirá em sua história. Irmãos, estamos cercados por crises sociais, crises econômicas, crises militares. O mundo está em pólvora, guerras espalhadas no mundo inteiro. E aqui no Brasil somos tão criativos que a gente nem precisa de míssil estrangeiro. A gente dá conta de uma autodestruição incrível. Como é que pode, né? Nós temos uma inventividade que eu acho que o mundo inteiro tem que pensar, gente, como que o Brasil consegue se auto-sabotar com tanta competência? Eu não preciso de um míssil balístico. É só escolher um político mau caráter e aí nós temos uma reação em cadeia. E, infelizmente, no Rio, por exemplo, os nossos governadores, todos presos. É uma vergonha, irmão. Você não consegue olhar com vergonha para isso, não? Uma vergonha. Um Estado que só escolhe bandido para liderar.
que Deus tenha misericórdia do nosso estado. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, em nome de Jesus. No meio de tantas coisas, irmãos, nós enxergamos o rebento. A esperança. Este rebento, este renovo, ele julgará com equidade, ele julgará com justiça, ele julgará com retidão. E percebam, porque o texto, a gente só fala sobre o amor de Jesus, e temos que falar. Mas nós temos que nos lembrar sempre que ele vai ferir a terra com a vara da sua boca. Lá no Apocalipse nós temos 3 séries de 7. Os 7 selos, capítulos 6 e 8. As 7 trombetas, capítulos 9 e 10, um pedacinho do 12. Não, desculpa, 10, 9 e 10 e um pedacinho do 11. E as 7 taças derramadas. A apresentação no capítulo 15 e o derramamento das taças no capítulo 16. 3 séries de 7. 3 vezes 7. É como se o Apocalipse estivesse dizendo assim: Deus e o Cordeiro derramarão sua ira de maneira completa e total. Ninguém vai escapar, irmão. Ninguém vai escapar. E aqui no Brasil você contrata por 129 milhões com honorários advocatícios surpreendentes. E você fecha a boca dos juízes mandando dinheiro. Mas nós temos que entender que no reino dos céus não é assim não. Ele vai ferir a terra com a sua ira. Deus vai julgar o mundo inteiro. A Babilônia será queimada. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos que fazer uma escolha de quem nós seguimos. Se seguimos a besta e suas marcas, ou se seguimos o Cordeiro e as suas marcas e o seu selo. Porque no Brasil já tem púlpitos dizendo que o inferno é uma invenção. Irmãos, Deus vai derramar a ira dele, o Cordeiro também. E nós precisamos entender que ele julga com justiça, com retidão, com equidade, a favor daqueles que estão quebrantados, daqueles que são humildes. Você está entendendo essa palavra, irmãos? E mais do que isso, você precisa entender que como igreja, nós precisamos agir assim, para além das paredes ou dos vidros da igreja. Ou seja, não podemos, perceba só, termos uma postura incoerente no mundo. Levantamos os nossos braços em adoração, apresentamos os nossos, entre aspas, holocaustos e sacrifícios aqui no templo, mas para além do templo agimos com injustiça. Damos golpes financeiros. Irmãos, até quando você vai sustentar essa postura incoerente? Se o que Deus quer de você e de mim é arrependimento genuíno. Eu preciso olhar para o espelho da palavra de Deus e perceber as minhas iniquidades. E em oração dizer: Deus, me ajuda a vencer as minhas iniquidades. E como diz um pastor muito especial, arrepender até do nosso falso arrependimento. Porque quantas vezes choramos, mas saímos daqui, enxugamos as nossas lágrimas e continuamos com a mesma postura. Não, irmãos. Para além dessas paredes, eu me porto com justiça, com retidão, com santidade. Porque esta é a postura do Messias. O rebento de Jessé age com equidade, age com justiça, age com retidão e age com ira. A igreja ela precisa ser profética. Ela precisa ser uma instituição que cobra.
Ela precisa ser uma instituição que grita pela justiça dessa terra. Dietrich Bonhoeffer, ele diz que a igreja é um corpo que luta em favor das vítimas do Estado. E perceba Bonhoeffer, que viveu no nazismo, vendo vítimas do Estado, milhões de judeus sendo executados por causa da sua religião. Ora, a igreja não pode ser aquela instituição que fere, mas a instituição que luta pelas vítimas do próprio Estado. Até quando a igreja será conivente com a violência doméstica? Até quando a igreja de Jesus será conivente com a pedofilia? Irmãos, nós somos igreja. Nós somos uma instituição profética. Nós somos uma instituição que carrega, perceba, a responsabilidade de colocar o dedo na ferida. Recentemente, uma pastora no Brasil pregou um sermão em uma grande conferência pentecostal. E que mulher abençoada, que pastora abençoada, ela foi lá e pregou e colocou tudo ali, para que todos os pastores se posicionassem, toda a liderança se posicionasse, e a repercussão do vídeo foi positiva no sentido de alerta, um alerta para a igreja inteira, porque a igreja sempre se coloca ao lado daqueles que são feridos. Mas a descrição deste reino promovido pelo próprio rebento, olha aí, o lobo habitando com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o bezerro, o leão, a vaca, a ursa, o leão e o boi, a criança de peito brincando com a áspide. Reconciliação, irmãos. Um cenário de completa reconciliação. O Novo Testamento carrega uma imagem sinonímica. Quando todos os inimigos estiverem debaixo dos pés de Cristo, então o próprio Cristo se sujeitará ao Pai. E todos serão um com Ele. Ou seja, o reino é uma força que caminha para a reconciliação de todas as coisas. Por isso toda a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E o movimento de reconciliação começa na igreja. Quantas divisões, irmãos. Quantas cisões internas, quantas rixas, quantas brigas bobas. Quantos ismos na teologia que separam a igreja. Ah, não, pastor, mas eu acredito que a igreja vai ser arrebatada secretamente. Ah, não, mas eu não posso concordar com isso, eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Quem vai resolver esse problema? Quem vai resolver? Irmãos, vai por mim, eu estou há 20 anos, daqui a pouco serão 30 anos, numa mesa de teologia, dentro de um seminário histórico na convenção, estudando, lendo, relendo de novo, dando aula, relendo. Não há solução para os problemas da teologia. Eu tenho absoluta certeza de que os nossos cérebros não chegarão a estas soluções. E por isso a igreja precisa aprender a conviver com as diferenças. Porque no meio das calamidades, como nós tivemos aqui em Petrópolis, e tantas outras como lá em Brumadinho, agora vocês atravessaram lá pelo rio, na Amazônia, na floresta amazônica, tanto aqui em Itaipava quanto lá no Rio. E quando você vai entrando naquelas comunidades a 18, 24 horas, 36 horas de navegação, você vai enxergando os problemas sérios da humanidade. E aí você vai percebendo qual é a grande missão de Deus. A missão de Deus é a reconciliação do mundo inteiro.
é a promoção do Evangelho, é a pregação da palavra de Deus. Há tantas pessoas que leem tanto, são tão teóricos, são tão acadêmicos, são tão profundos, mas tão vazios de paixão. Conhecem tanto sobre teologia, conhecem tanto sobre filosofia, conhecem tanto sobre tantas coisas. Tudólogos, sabe aqueles tudólogos? Que dá opinião de tudo, ele sabe sobre tudo: economia, guerra, teologia, justiça. Ele entende de tudo, mas ele não consegue ser bênção para os seus vizinhos. Ele não consegue nem a reconciliação com a sua esposa. Ele é tão inteligente que a esposa dele está errada sempre. Ele ficou tão inteligente que ele não percebeu que ele se emburreceu. Irmãos, é reconciliação. Deus está reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Nós temos que derrubar os muros, construir pontes. A oração de Jesus foi: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia. Quando nós seremos a resposta de oração de Jesus? Quando, irmão? Nós temos que ser a resposta da oração de Jesus. Sermos um, a reconciliação tem que começar com a gente, nas nossas casas, nas nossas igrejas locais, na nossa cidade. O reino tem que se unir, as igrejas precisam se unir, porque o tempo está próximo. Naquele dia recorrerão as nações, a raiz de Jessé que está posta, por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Irmãos, sabe aquela serpente que foi levantada em números para a cura daqueles que foram mordidos pelas cobras? Um dia esse estandarte foi levantado na cruz do Calvário. O nosso rei venceu morrendo. Venceu exposto nu, numa cruz com dor excruciante, humilhante. A pergunta que nós precisamos fazer é: qual é a resposta que nós estamos dando ao sacrifício perfeito de Jesus? Qual é a resposta que nós estamos dando? Ele é a cura das nações. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o Messias que saciará, ou saciou, a nossa sede, a nossa alma. Até quando buscaremos em outras fontes, a cura da nossa alma? Até quando? Percorreremos quilômetros, religiões, boas obras, méritos próprios, e não nos entregaremos de vez a Jesus. Vamos nos colocar de pé? Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, o profeta Jeremias, em Lamentações capítulo 2, verso 13, ele afirmou que os nossos corações são como um oceano, que as nossas ruínas são como um oceano. Onde nós encontramos cura, Senhor? Deus, como é bom saber que a Tua palavra nos fala sobre um rebento no meio de um tronco seco e morto. O Senhor é a cura, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida.
Deus, que o nosso coração tenha encontrado nesta noite, Senhor, o remédio, o único remédio para a nossa ruína, Jesus. Não precisamos de outros remédios, não precisamos de outros caminhos, não precisamos de outras portas, não precisamos de outras fontes, de outras águas. O Senhor é a fonte. O Senhor é a água, o Senhor é a porta, o Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. O Senhor é o pão da vida. Muito obrigado, Deus, porque na cruz do Calvário o Senhor redimiu os nossos corações, justificando-nos, ó Deus, os nossos delitos e pecados. Muito obrigado, Deus, que o Senhor continue regando essa semente que o Senhor lançou nesta noite dentro dos nossos próprios corações. No nome de Jesus. Amém.